Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, fechando mais uma semana com muita gente nova que se inscreveu aqui no nosso portal, vocês são muito bem-vindos aqui conosco. Agora apenas 9 dias das nossas eleições. E lendo os comentários aqui que são postados aqui no nosso portal, dá para perceber que nós estamos diante agora de um grande paradoxo. De um lado, milhões de brasileiros estão nutrindo um sentimento de esperança, um sentimento de positividade, aquele sentimento que a gente vai ter um alívio na nossa alma de ver essa gente que está fazendo tanto mal ao Brasil ser arremessada, para o lixo da história. Por outro lado, existem também muitas pessoas que estão ainda motivadas, como se fossem personagens de uma seita, porque elas estão com muito medo, elas estão com pânico de que algo muito ruim aconteça com o país e aconteça com elas também, Quando a gente passar por esse processo eleitoral, essas pessoas vão começar a enxergar uma realidade que ainda não tinham enxergado. O fato de elas estarem o tempo todo sendo bombardeadas por pânicos morais, pânicos vermelhos, estratégias de medo, isso tudo vai ser dissipado, porque elas vão ver que o próximo governo não vai acabar com a família de ninguém, não vai permitir invasão em apartamentos, invasão em residências, ninguém vai perder o seu automóvel, as crianças nas escolas continuarão a ser educadas como sempre foram, nós veremos também que nenhuma igreja será fechada, nenhum padre será preso, nenhum pastor será preso, enfim, ninguém vai deixar de acreditar em Deus em função de um novo presidente, enfim, todas essas situações vão se acalmar. E as pessoas vão começar a raciocinar diante de uma realidade concreta, de uma nova realidade. Esse medo vai ser dissipado. E aí o próximo governo vai ter que ter muita habilidade, competência e sabedoria para lidar com esse novo universo, fazendo um governo cada vez mais que seja capaz de conquistar a confiança do povo brasileiro de novo para que a gente volte para o caminho da civilização. Evidentemente, todos nós aqui temos visões de mundo que são muito conflitantes muitas vezes, muito diferentes, mas todos nós queremos o bem do nosso país, queremos o bem do próximo. E nós estamos muito próximos dessa situação, porque a cada dia que passa, novos dados vão confirmando aquilo que eu tenho dito para vocês durante meses, que o povo brasileiro, em sua grande maioria, não vai perdoar a figura do atual presidente da República. Ele não tem o que demonstrar de positivo para a maior parte do povo brasileiro, a não ser ficar acenando com medo, fazendo algum tipo de pânico, um tipo de amedrontamento, sobretudo com apoio de pastores que são empresários / vigaristas da fé, que ficam introjetando nessas pessoas profecias de mau agouro e mentiras proféticas, como essa que eles gostam sempre de dizer que Bolsonaro foi escolhido por Deus para ser o presidente do nosso país. O que essa gente vai dizer para os seus fiéis depois que o escolhido for arremessado para a lata do lixo da história? E depois vai ter que enfrentar muitos processos também. Pois bem, gente, muitas movimentações estão acontecendo. Daqui até o dia 2 de outubro teremos muitas situações que vão tentar mexer com a tendência eleitoral. E sobre essas questões nós vamos conversar agora no nosso portal, também conversar sobre os últimos acontecimentos, o astral que está agora nessa reta final da campanha eleitoral, enfim. E de situações objetivas também que as candidaturas certamente farão para alcançar os seus objetivos, alcançarem ali as suas metas. Pois bem, antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal a se inscrever também. Você que é muito bem-vindo, conheça os nossos outros vídeos, compartilhe se você achar bacana, dê o seu joinha, enfim, participe dos nossos chats, que todos os dias eu abro aqui um pouquinho antes das 5 horas até 5h30 para bater um papo ao vivo com vocês, interaja com as outras pessoas e participe também do nosso clube de membros, que está crescendo a cada dia e também é uma ferramenta muito importante para incentivar aqui os nossos encontros e o alcance do nosso portal, tá bom? Então, vamos junto. Gente, ontem à noite todo mundo estava aguardando mais uma rodada de pesquisas do Datafolha. E essa rodada de pesquisas mostrou que toda a estratégia do Bolsonaro, da estrutura de poder que está por trás dele, dos grupos que estão lucrando com o governo Bolsonaro, não funcionaram. Ele continua congelado naquele patamar e a tendência é ele se desgastar daqui para frente muito mais, porque ele não tem mais nada objetivamente para apresentar para o povo brasileiro. Então, a menos que acontecesse aqui no Brasil uma situação absolutamente fora da racionalidade, como, por exemplo, um novo atentado, mas nós sabemos que uma faca não cai no mesmo lugar
duas vezes, né? E como o autor dessa situação toda, ele se encontra devidamente engaiolado, então nós não temos nem essa chance de ter uma repetição surreal dessa história. Nós também não teremos a chance de ver uma situação translocada num debate que poderia, de repente, causar um grande rebuliço, como aconteceu na entrega do Oscar, que o Will Smith, o ator, deu um soco lá na cara do outro humorista, enfim. Mas são situações muito imponderáveis e essas situações estão fora de qualquer tipo de cogitação. Então, dentro da normalidade, dentro do jogo que está acontecendo, dentro das forças que estão atuando e dentro das informações também que nós recebemos pelos institutos de pesquisa, nós vamos ter essa situação se arrastando até o dia 2 de outubro e certamente nós teremos uma decisão eleitoral que será resolvida ali por um gesto ou por outro das campanhas que estão sendo colocadas aí. E aí eu quero chamar a atenção de vocês por uma distorção que só agora eu começo a perceber que as candidaturas estão ficando mais atentas. Me refiro exatamente sobre a abstenção, os votos em branco e os votos nulos, que fazem um peso muito grande no conjunto de votos aqui no nosso país e estão sendo deixados em segundo plano. As pendengas e as disputas dentro do campo da esquerda estão ocupando muito mais espaço. E se a gente for considerar numericamente qual desses votos tem mais peso, nós vamos ver que as energias estão sendo dissipadas para o lado errado. Pois bem, vamos aqui aos fatos, né? Em primeiro lugar, a pesquisa da Datafolha. Lula oscila de 45 para 47 das intenções de voto, Bolsonaro tem 33. O Ciro oscilou de 8 para 7 e a Simone Tebet manteve ali o seu patamar de 5%. Como eu tenho dito a vocês muitas vezes, os votos que não estão sendo direcionados à candidatura a Bolsonaro são em números muito maiores do que aqueles que estão sendo direcionados ao Bolsonaro. Então, essa tendência não está se alterando. E é por isso que a gente está vendo o astral do Bolsonaro, das pessoas que estão no seu entorno, murchando. Dificilmente ele vai conseguir fazer mais mobilizações muito grandes, como ele fez em algum tempo, com o encantamento de muitas pessoas, a hipnose, sobretudo a motivação, que eu já apontei aqui para vocês, né, desse pânico moral, desse pânico vermelho. Isso motiva as pessoas, né? Isso faz com que as pessoas tenham uma motivação, mas uma coisa negativa, né? Não é uma motivação de construção, não é uma motivação para caminhar com o nosso país para conquistas para o povo brasileiro, no cenário interno, no cenário externo. Não, são movimentações para repelir algo no campo do imaginário. E isso que está no campo imaginário também é uma situação mentirosa, porque ela é absolutamente inverossímil, como a gente vai ver aqui na história do nosso país. Pois bem, eu comentei com vocês da live do Bolsonaro como é que ele estava super abatido, totalmente desmotivado, e hoje eu estou vendo aqui a coluna aqui do blog do Noblar, onde ele atesta exatamente isso que eu conversei com vocês. Bolsonaro enfrenta agora um adversário interno, a desmotivação. Há poucos dias do primeiro turno, campanha do presidente, a essa altura, considera vitória levar a eleição para um segundo turno. Ou seja, a situação está muito complicada e acabando ali o estoque, o que se pode fazer? Ontem nós vimos no Jornal Nacional mais uma patifaria de última hora, né, tentando vitaminar ali os deputados e senadores que estão disputando eleições junto com o Bolsonaro, para ver se essa gente consegue mais voto. E para isso o governo Bolsonaro estabeleceu ontem mais um bloqueio, mais um corte em recursos públicos direcionados a benefícios, a interesses, a áreas estratégicas do povo brasileiro, para beneficiar os seus cupinchas, os seus sócios, os seus protetores, porque se não fossem essas figuras, o Bolsonaro já teria sofrido impeachment há muito tempo. Mas ele vendeu o Brasil, vendeu a sua alma para esse tipo de acordo que o protege até o momento, né? A matéria abordou esse fato aqui do seguinte modo, gente. Com o bloqueio de hoje de 2 bilhões e 600 milhões de reais, ao todo, 10 bilhões e meio de reais do orçamento federal ficarão bloqueados. Mesmo com a necessidade de ajuste nas contas deste ano, o presidente Jair Bolsonaro editou no fim de agosto um decreto que permitiu a liberação de 3 bilhões e meio de reais em emendas de relator que estavam bloqueadas. Essas emendas ficaram conhecidas como orçamento secreto, porque os recursos são repassados aos estados e municípios sem critérios transparentes. Geralmente, o dinheiro... Então, gente,
liberou dinheiro para os deputados e senadores amigos, os ladrões, né, do sumido general Heleno, que cantarolava, né, que o Bolsonaro jamais estaria com o Centrão. Pois bem, o general Heleno sumiu, né? Mas ele está com o bolso lotado de grana, né? Ele está quietinho ali, está bem sumidão, enfim. Como estão também muitos dos militares que foram cooptados, né, ou seja, cumpliciaram dentro do governo Bolsonaro, com o soldo muito rechonchudo, vendo o Brasil ser assaltado, ser saqueado pela turma do Paulo Guedes. Pois bem, e a gente vai vendo que as estratégias, elas estão no fim. E quando acaba a água, acaba a comida, acaba a munição, só resta, como eu disse para vocês, a rendição ou a fuga, né? É o que passa na cabeça desses personagens a esse momento. Ontem, uma coluna do UOL abordou uma coisa que eu tenho abordado muito com vocês aqui, que não é novidade na estratégia das políticas, das campanhas políticas do mundo inteiro. O uso do pânico moral, o uso do medo, enfim. E eles alertaram a seguinte questão ontem no blog do UOL. Clima de medo é a tática do bolsonarismo. Aqui em cima no cabeçalho, colocou. Bolsonaro vai apostar em clima de medo para aumentar a abstenção. Por que isso está sendo pensado estrategicamente, segundo o jornalista Toledo? Porque se sabe que grande parte do eleitorado das classes C, D e E votam normalmente com a oposição. Isso no Brasil e fora do Brasil, nos países em desenvolvimento. Então, quando se quer dar uma ponderada na capacidade eleitoral de um determinado povo, há toda uma estratégia de fazer com que as pessoas não votem. Na Bolívia aconteceu uma situação muito parecida, né? Porque a maior parte dos eleitores das periferias, no Equador também aconteceu, tiveram problemas de transporte, de acesso a sessões eleitorais, enfim. Isso não está afastado de um tipo de estratégia que pode estar por trás ali das últimas ações do bolsonarismo, de fazer com que as pessoas se desestimulem a não comparecerem às urnas, as pessoas ficarem amedrontadas com algum tipo de atentado, enfim. A gente pode ver algum tipo de motivação por esse lado. Por outro lado, nós estamos vendo também que a candidatura principal que está liderando as pesquisas hoje, que é a do ex-presidente Lula, também há uma preocupação de focar agora uma ação direcionada às pessoas que estão pensando em se abster, as que querem votar nulo ou as que querem votar em branco. As pessoas começaram a perceber, os estrategistas, que esse colégio eleitoral é muito grande e é um desperdício ficar usando energia para ficar se digladiando com outras candidaturas que estão no mesmo campo ideológico, próximo do campo ideológico, né? Vamos ver aqui dados aqui, gente, para vocês verem essa linha de argumento aqui que eu estou colocando, que não é nada partidária, é pragmática. Eu não consigo ver lógica de haver uma disputa para se buscar um colégio eleitoral de pessoas que já decidiram, hoje estão intencionadas a votar numa candidatura. Não é muito mais sensato você tentar jogar peso num colégio eleitoral muito maior de pessoas que não decidiram por votarem absolutamente em ninguém ou não estão pensando em comparecer às urnas? Pois percebam que nós vamos ver estratégias voltadas a essas pessoas. A quem está querendo não comparecer às urnas e também quem está querendo votar em branco ou votar em nulo. Na eleição de 2018, a gente teve o seguinte cenário. O Bolsonaro, no primeiro turno, ele teve 46% dos votos, o Haddad teve 29% e o Ciro teve 12,47%. A abstenção, gente, foi de 20,33%. Votos nulos, 6,14%. Votos em brancos, 2,65%. Basicamente, 30% de votos, ou seja, 40 milhões de eleitores. Gente, é muita gente. Nessa eleição de 2022, se esse percentual ele for mantido, nós estamos falando de 46 milhões de eleitores. E aí temos a candidatura que está em terceiro lugar, do Ciro Gomes, com 7%, vamos colocar mais ou menos assim, que isso daria, no colégio eleitoral de hoje, em torno de 10 milhões de eleitores. Então está se focando, está se fazendo uma luta fratricida ali nesse segmento, tentando ali convencer pessoas que estão nesse universo de eleitores para mudarem o seu voto, quando a gente tem 46 milhões de pessoas que estão largadas num canto e ninguém está prestando atenção nelas. Então, eu tenho certeza absoluta que isso que eu estou dizendo para vocês será considerado a partir desses dias aí. Podem anotar que eu estou falando que isso vai acontecer.
Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Eu quero voltar mais tarde aqui com vocês com outras informações. Quero saber as suas opiniões, as suas críticas. Mas uma coisa é muito certa. Deixa eu diminuir aqui esse troço aqui. Uma coisa é muito certa. O baixo astral tomou conta dessa gente que está no poder e eles não têm mais nenhum tipo de milagre. Uma facada, como eu disse para vocês, né, não cai 2 vezes no mesmo lugar. Então, se isso não vai acontecer, só uma situação do sobrenatural de Almeida pode fazer com que essas tendências todas que nós estamos vendo agora, elas se alterem, né? Bom, a gente vai ver, só faltam 9 dias para as nossas eleições. E, por enquanto, nós estamos aqui acertando muita coisa que a gente tem colocado aqui no nosso portal, né? Gente, muito obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui. Até o nosso encontro mais tarde, tá bom? Tchau!